O grande amor de Deus por nós. A gente não poderia deixar de citar o textuário da Bíblia. Quem sabe qual que é o textuário da Bíblia? João 3,16. É tão conhecido, mas tão profundo. Os versículos mais conhecidos que a gente às vezes passa tão desapercebido. Existem os segredos inescrutáveis do Senhor para nós. Então esse texto que todo mundo sabe de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem não entende, a Bíblia é o livro da redenção. A Bíblia não é um livro histórico, apesar de comprovar a história. Mas a intenção de Deus não era provar a sua existência, não era colocar argumentos irrefutáveis contra pessoas que querem desacreditar a palavra. Mas a Bíblia é o livro da redenção. É o livro que mostra a queda e a ascensão do homem na pessoa bendita de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, o que nós aprendemos? Que existe um amor muito grande por nós. Quando nós olhamos para o amor de mãe, é um amor muito grande, né? Hoje é o dia das mães. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, 80 anos. Se eu estou aqui porque minha mãe sempre orou por mim. Feliz é o filho que tem uma mãe que ora por ele. Então eu sou muito grato a Deus pela minha mãe. Mas se tem um amor que é maior do que o de mãe, é o amor de Deus. E quando a gente medita nesses versos, irmãos, a gente vê como Deus é amoroso. Porque o amor, ele não força ninguém, esse é o amor de Deus. Deus não força ninguém a amar ele. Não é verdade, irmãos? Esse versículo ele tem duas partes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, olhando para esses versos, a gente realmente entende que Deus nos ama. Deus demonstrou esse amor dando o seu único filho, que a Bíblia vai dizer, seu filho unigênito. Amém? A Bíblia é tão maravilhosa que quando ela fala de Jesus como filho de Deus, fala de unigênito. Mas quando a Bíblia vai dizer filho de José e de Maria, fala primogênito. Por quê? Jesus, como homem, ele teve vários irmãos, por isso que a Bíblia diz primogênito, primeiro. Aí que outras religiões se enganam quando diz que Jesus foi o único filho de Maria. Se fosse o único, teria se chamar, a Bíblia falar unigênito, mas a Bíblia vai dizer primogênito. Mas falando do amor de Deus, o amor de Deus, ele nos constrange a servir a Ele, porque Ele nos ama e demonstra o seu amor. Então esse verso ele tem duas partes. A primeira parte vai dizer que Deus ele ama toda a humanidade. Pastor, se Deus ama toda a humanidade, então por que tem muita gente sofrendo? Porque as pessoas não aceitam o sacrifício de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então o amor de Deus ele foi revelado, mas só vai desfrutar do amor de Deus quem crê na pessoa bendita de Jesus. Se você e eu crermos no amor de Deus, confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, renunciar a esse mundo perdido, porque Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Amém, igreja? Amém. Então o Senhor está nos chamando hoje. Eu te amo, mas eu e você precisamos aceitar o sacrifício de Jesus por nós, confessar Ele como nosso Senhor e Salvador, abandonar o mundo, abandonar os velhos hábitos do homem do mundo, abandonar o pecado, abandonar a injustiça, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus
virá sobre a sua vida com o seu amor, com a sua graça, te envolverá, e você vai sentir a glória e o amor de Deus na sua vida. Esses dias uma pessoa falou: mas Deus, esse amor então porque tem tantas crianças morrendo nesses países aí, passando fome, né? Eu falei assim: qual que é a raiz de crença deles? Que Deus que eles estão servindo. Porque se eles servirem o Senhor vai visitar eles com prosperidade, o Senhor vai visitar eles com saúde, o Senhor vai visitar eles com alegria. Muitas vezes a pessoa tem tudo que o mundo pode oferecer, mas não tem alegria, não tem paz, não tem prazer na vida. Por quê? Não aceitou o Senhor. Assim como muitas pessoas, muitas crianças estão morrendo na África agora por fome, muitas pessoas estão morrendo aqui de fome, mas de fome espiritual. Então, se nós entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, aceitarmos esse amor, entendemos que a cruz, que Ele desceu do céu, morreu na cruz, todo aquele sofrimento foi para nos redimir do nosso pecado e para nos colocar no lugar de filhos, de herdeiros. Tenha certeza que o Senhor vai cuidar de você. Aleluia. O amor de Deus, você vai viver o amor de Deus. E como o pastor Marco comentou, hoje é o Dia das Mães, não é? E a gente entende que o amor que mais se assemelha, o que mais chega perto ao amor ágape, porque o amor de Deus é o amor de mãe. Mas pode ser que você, nesta manhã, não recebeu esse amor. Pode ser que o Dia das Mães para você não faça muito sentido. Pode ser que seu coração se entristece no dia de hoje. Em Isaías 49:15, como Deus é tremendo, como Deus deixa tudo na sua palavra para nos consolar, para nos edificar, para nos exortar. Diz o texto: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso pode acontecer. Mas diz o Senhor, continuando na boca de Isaías: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Pode ser que você sinta essa tristeza, mas o Senhor diz para nós: ainda é muito difícil, mas pode acontecer que alguém não receba o amor de mãe. Tem pessoas que não demonstram afeto, e às vezes é o jeitão mesmo da pessoa, né? Pessoa mais turrona, às vezes é uma pessoa mais direta, mas você vê nas entrelinhas que a pessoa ama. A linguagem de amor dela é diferente, mas ela ama. Mas tem pessoas que realmente abandonam seus filhos. Quantas histórias que a gente já viu de criança sendo jogada no lixo, no bueiro, coisas assim. Você fala: não é possível acontecer. É possível, porque infelizmente, pela queda do homem, quem governa o mundo são as hostes do mal. Mas mesmo que uma mulher dessa esqueça, abandona, o Senhor não esquece de nós. E esse amor é tão grande, como o pastor Marco já falou, que Deus abre mão do seu filho e coloca a missão de ele vir e morrer por mim e por você. O maior sacrifício não foi somente os cravos, não foi ser açoitado, não foi ficar despido. O primeiro sacrifício, grande sacrifício, foi Jesus abrir mão da sua glória. Como Deus, Ele abre mão e se coloca como o mais humilde dos homens. Existia um propósito Jesus nascer na manjedoura. Existia um propósito Jesus nascer no meio de urina e fezes de animal. Ele nos deu a lição da humildade. Ele abriu mão de tudo o que ele tinha como Deus, se despiu da sua glória e veio para morrer por nós. Tem noção do peso disso?
Depois vai ter o sacrifício da cruz, o sofrimento. Mas só dele abrir mão para poder vir remir aquilo que havia sido separado, Deus e o homem, o pecado, já é um grande sacrifício. E o grande peso que Jesus levou na cruz, o sofrimento que ele teve, foi muito mais do que o sofrimento físico, irmãos. Eu já disse isso aqui. Já existiram pessoas, humanos, que sofreram torturas maiores do que Jesus, fisicamente. Jesus sofreu um dia. Existem pessoas que ficavam 30 anos sendo torturados na antiga cortina de ferro. Leia depois um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Vai ver que eu estou falando para você faz sentido. Só que o que Jesus sofreu não foi somente os açoites, não foi o cravo, não foi a humilhação. Jesus levou sobre si o peso de toda a humanidade, de toda a história daqueles que ainda vão vir. Você tem noção do que ele sentiu? O peso de toda uma história sobre a sua vida. O peso foi grande demais para que eu e você estivéssemos aqui nessa manhã. E às vezes, você não, eu me esqueço disso. Estou tão preocupado com as coisas da vida. Estou preocupado porque eu não consegui pagar uma conta. Eu não estou falando que você tem que ficar sem pagar suas contas. Mas nós não podemos tirar os olhos da cruz. Porque em tudo que passamos, como diz a palavra, se realmente somos crucificados com Ele, padeceremos tribulações. Mas nós sabemos que essa tribulação não dá para se comparar com o peso da glória que será revelado a nós. Por isso, estarmos aqui nesta manhã para celebrarmos a ceia do Senhor. A igreja primitiva fazia tudo toda semana isso. Sabe para quê? Para nunca esquecer do sacrifício da cruz. Então que eu e você nesta manhã possamos dar crédito a este sacrifício. Porque muitas das vezes, diante das situações, a gente quer descer um pouquinho da cruz, né, pastor Marco? Não, deixa eu descer da cruz 5 minutinhos. Eu acabo com a raça dele. Deus me dá só 2 minutos. Sou crucificado com Cristo e lá devo ficar. Porque enquanto eu estou crucificado com Cristo, eu também crucifico a minha carne. E se crucifico a minha carne, já não faço mais o que quero. O salmista Davi escreve: eu quero ser teu escravo, fura minha orelha. Furar a orelha, colocar uma argola, na época em que Davi escreve, é em sinal de um escravo e que quis continuar escravo. Ele já tinha o direito, por tempo de trabalho, por aquilo que ele havia feito. O seu senhor tinha que dar a ele a carta de alforria, quer dizer, ele dava a liberdade àquela pessoa. Aí a pessoa falava: não, eu quero continuar te servindo. Você quer? Então você vai ter que furar a orelha aqui, ó, e vai mostrar que é de bom grado que você está aqui. Então nós queremos ser escravos em Cristo, não porque não temos direitos, não é isso. É porque nós, de bom grado, queremos continuar baixo a sua autoridade, o seu cuidado. Quando nós falamos do amor de Cristo, irmãos, que na cruz Ele demonstrou o seu amor, nós falamos de perdão. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas foram
gratuitamente resgatado pela graça. Então, meu irmão, o amor, ele gera perdão. Se esse amor está no meu coração, perdoe. Perdoe para que você possa ser perdoado. Se você chegou aqui hoje, tem mágoa de alguém, ressentimento de alguém, traz trauma por alguma coisa que alguém fez por você, perdoe. O amor nos constrange a perdoar. Deus nos perdoou através de Cristo. Nós não merecíamos, eu e você não merecíamos a salvação. Estávamos longe de Deus, desgarrados. Paulo diz que nós éramos estrangeiros, forasteiros, mas através do sacrifício de Cristo Ele nos perdoou e nos colocou como cidadãos do céu, pertencentes à família de Deus. João diz, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que todos aqueles que creem no seu nome, Deus deu-nos o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Então perdoe. Esse é o culto do perdão. Quem ama, perdoa. Quem tem o amor de Cristo no seu coração, não carrega mágoa, não carrega ressentimento, não carrega trauma de ninguém. O amor de Deus encheu ele e o mal saiu. O perdão envolveu a vida dele. Tenha certeza que quando você perdoa, você é ricamente abençoado. E diga uma coisa, nós temos que perdoar todo dia, porque nós convivemos com todo tipo de pessoas. Não é verdade? E muitas vezes nós falamos, Senhor, me ensina a perdoar. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, pessoas que é difícil de lidar. Não é verdade? Deus vai colocar pessoas no teu caminho que não vai pagar você, vai falar mal de você. Você tem que perdoar. Jesus nos perdoa todo dia, não é, pastor Edu? Evangelho de João, primeira carta de João diz que nós pecamos, somos pecadores. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, estamos enganando nós mesmos. Então, se Jesus nos perdoa todo dia, nós temos que perdoar a nossa família, os nossos irmãos, nossos amigos, até os inimigos, e ainda orar por eles para que Deus tenha misericórdia deles. Então, hoje é dia, irmãos, esta manhã é momento de nós perdoar. Bem? Antes do pastor fazer, feche teu olho, vamos orar. Lembra de uma pessoa que te magoou, lembra de uma pessoa que falou mal de você, te maltratou, te humilhou. Perdoa agora essa pessoa. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu perdão, Senhor. O teu perdão nos trouxe, Pai, aqui nesse lugar. Se eu e Marcelo estamos aqui porque o Senhor nos perdoou. Se o pastor Júlio, o Deciso, o Ministério de Louvor está aqui, se esse povo está aqui porque o Senhor nos perdoou. Senhor, que o teu amor também venha nos constranger, Senhor, a viver uma vida de perdão, Senhor. Que no nosso coração, papai, não venha ter mais lugar, porque o nosso coração agora se encheu do amor de Deus. Nós possamos ter o coração cheio do amor, Pai, e com esse amor perdoar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, perdoa essa geração, Pai. Perdoa os nossos filhos, perdoa toda a nossa família. Em nome de Jesus, Pai. Amém.